Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé e estou passando aqui para nossa resenha sobre futebol. Claro que no Donos da Bola de hoje, na TV Bandeirantes, o assunto não poderia ser outro, né? De novo, o Renato acabou indo para a praia no momento em que ele ainda cumpre quarentena por fazer parte de um grupo de risco em função de 2 cirurgias cardíacas que teve recentemente. Bom, e aí automaticamente isso repercutiu muito e um pouco antes do início do programa, a direção do Grêmio, ela colocou uma nota oficial do clube nas suas redes sociais, principalmente na capa do seu site, deixando muito claro que a direção do Grêmio manifesta aos seus colaboradores todos os cuidados que devam ter, principalmente nesse momento em que a gente enfrenta essa pandemia contra o Covid-19. Bom, e deixa claro que o técnico Renato Portaluppi seguirá no Rio de Janeiro, cumprindo ainda o confinamento social em função de tudo aquilo que a gente já sabe, recomendações médicas do Renato permanecer no Rio de Janeiro em função de fazer parte do grupo de risco. Porém, o repórter Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, conseguiu um contato rápido com o Renato. Depois o nosso repórter da Rádio Bandeirantes, o Marcelo Salzano, também conseguiu rapidamente um contato com o Renato. E o Renato disse o seguinte, que ele vai seguir no Rio de Janeiro e que não teria motivo nesse momento para que ele voltasse a Porto Alegre, porque ainda não tem treinamento tático. Então os treinamentos físicos não precisa do Renato estar aqui. Bom, só que para o Eduardo Gabardo, repórter da Rádio Gaúcha, o Renato chegou a dizer o seguinte, não, inclusive eu estando aqui, também ajuda o Grêmio a economizar, porque o Grêmio paga um hotel para que eu fique hospedado e neste momento, se eu não estou utilizando o hotel, o Grêmio também deixa de gastar. Ou seja, o Renato em nenhum momento citou a questão principal, que até hoje era a grande alegação para que o Renato estivesse no Rio de Janeiro, que seria a questão médica, que o Renato teria que ficar no Rio de Janeiro para cumprir um distanciamento social em função de fazer parte de um grupo de risco. Eu estou batendo muito nessa tecla. Bom, eu considero que atualmente, eu tenho feito muitas comparações aí, a linha que o Renato segue que seja a mesma, na minha opinião, a linha seguida pelo presidente Jair Bolsonaro. Por que eu estou dizendo isso? Porque os dois têm uma legião de fãs, de fiéis, de pessoas que concordam com tudo o que eles fazem, tanto o presidente da República quanto Renato Portaluppi. Porque quando a gente coloca qualquer vídeo, qualquer comentário a respeito daquilo que a gente considera que seja o ideal, eu, por exemplo, sou jornalista e sou declaradamente torcedor do Grêmio. O Renato foi um dos meus ídolos de infância. Mas eu estou elogiando ou criticando o Renato pelo jornalista que eu sou. Eu não sou um torcedor no momento que eu estou na frente de uma câmera de TV ou de um microfone de rádio. Então, para que fique uma coisa bem clara, eu não faço parte da assessoria pessoal do Renato. Eu sou um jornalista, eu tenho as minhas opiniões. E aí tem mais um outro ponto que é muito parecido do que tem o pensamento e a atitude do presidente Jair Bolsonaro, presidente da República, com o técnico do Grêmio. Porque toda vez que alguém da imprensa critica ou pensa e expressa diferente daquilo que o presidente da República ou que o Renato pensam ou que agem, automaticamente a imprensa é acusada de perseguição ou a imprensa é acusada de daqui a pouco alguma situação que não seja a mais clara possível. Bom, o que diz respeito ao... Recentemente o presidente da República entrou em contato com o Renato Portaluppi, ele buscava alguns aconselhamentos com o Renato já declarou que é apoiador do presidente e é por isso que eu considero, e aqui não tem nenhuma questão política, eu estou apenas fazendo um comparativo com duas pessoas de extrema relevância atualmente no país. Uma no futebol, que é o Renato, tanto que o Renato puxou a fila ainda no Campeonato Gaúcho, depois do jogo contra o São Luís de Juí, que ali o campeonato deveria ser parado, e o Renato foi ouvido. E quando o presidente da República entrou em contato com o Renato para perguntar se era o momento da volta, o Renato, naquele momento, manifestou ao presidente da República que não era o momento de voltar ainda. Eu só estou traçando paralelos de duas pessoas com muita relevância e que eu penso que tem cartilhas muito parecidas, linhas muito parecidas. Um segue o passo do outro. Por exemplo, quando o presidente da República afronta o seu ministério, os seus ministros, deixando muito claro que ele faz aquilo que ele pensa estar correto, e eu não estou entrando no mérito se está correto ou não, o caso do Renato é muito parecido. O Renato recentemente afrontou, por exemplo, o CEO do Grêmio, Carlos Amodeu, quando ele deixou muito claro que ali no CT Presidente Luiz Carvalho, dentro do gramado, quem cuidava era ele, e aí do outro lado da rua que o CEO cuidasse, sequer sem ter citado o nome do CEO. Ou seja, o Renato, quando tem a atitude de pela terceira vez ir para a praia num momento em que está proibido o convívio de pessoas na praia, como se nada tivesse acontecido, e o Renato faz isso uma,
faz isso 2 e faz isso 3 vezes, ele afronta também a direção do Grêmio de maneira geral. O vice-presidente de futebol do Grêmio, Paulo Luz, tem que estar se preocupando com uma série de coisas que poderia fazer para tocar o Grêmio de uma maneira administrativa, ele tem que estar respondendo à imprensa para saber quando o Renato volta. Porque se o Renato não tem problema médico, e ele deixou muito claro no contato com o colega Eduardo Gabardo, que ele está, inclusive, colaborando com a economia do Grêmio. Quando ele não está em Porto Alegre, hospedado no hotel, logo o Grêmio não precisa ter esse gasto com o hotel. Então o Renato não está no Rio de Janeiro por questões médicas, e aí ele contraria também, inclusive, aquilo que foi dito exaustivamente pelo presidente Romildo e todos seus pares de direção. O presidente Romildo está numa saia justa, porque eu, conhecendo o presidente da maneira que eu conheço, eu tenho certeza que ele não está contente com tudo que está acontecendo. E ele está, de certa forma, buscando uma maneira de resolver sem que possa expor mais isso. Quando o Renato diz para o mesmo colega, Eduardo Gabardo, de que mais ele foi 3 vezes, se ele tiver a oportunidade de ir para a praia de novo, ele vai. Ou seja, ele irá novamente para a praia. Por quê? Porque ele está no Rio de Janeiro, que tem sol, que tem praias lindas e que ele tem a casa dele lá. Só que o fato não é o Renato ir para a praia. O fato é que o Renato, se não tem problema de saúde, ele tem que estar em Porto Alegre. Ah não, mas o Renato está tendo só treinamento físico, ele é técnico do Grêmio. Ele ganha muito dinheiro do Grêmio em dia. Então separem o que é o Renato ídolo daquilo que é coisa que o Renato possa estar fazendo de forma equivocada. E é por isso que eu comparo de novo a questão dos fiéis, dos fãs, dos seguidores do presidente Jair Bolsonaro e dos fiéis, dos fãs, dos seguidores do técnico do Grêmio, Renato Portaluppi. E eu considero que isso vira quase uma banalização da pandemia. Em determinado momento, o presidente Bolsonaro, o presidente da República, ele considerou que não se devia dar uma atenção tão grande assim ao que ele chamou de gripezinha. O Renato, num primeiro momento, deu valor para essa pandemia e pediu que o futebol parasse. Num segundo momento, ele recebe um telefonema do próprio presidente Jair Bolsonaro e ele garante que não é o momento de voltar com o futebol, mas depois ele vai para a praia, sem proteção, sem máscara alguma. O presidente da República, por exemplo, considera que seja um momento de sair de casa para trabalhar. E aí tem uma diferença, porque o Renato entende que sair de casa para trabalhar ele não pode, mas para ir para a praia ele pode. Então eu considero que, neste momento, o Renato segue os passos do presidente da República, Jair Bolsonaro. Repito, eu estou falando em atitudes, eu não estou entrando em mérito se é bom, se não é, se é esquerda, se é direita, isso não me interessa. O Renato já abriu apoio ao presidente Bolsonaro, isso também não me interessa. Eu estou apenas conjecturando situações de 2 pessoas com muita relevância no cenário nacional, um na política por ser o presidente da República, outro no esporte por ser técnico e maior ídolo da história do Grêmio. Mas neste momento, o Renato desrespeita os seus dirigentes, que é o mesmo que o presidente Bolsonaro faz, por exemplo, com a sua equipe de ministros. Valeu, galera, abraço todo mundo aí, dá o like no vídeo, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e vamos continuar sempre com a resenha aqui no canal falando de muito futebol. Mas o que o Renato fez é totalmente lamentável. E a nota que o Grêmio acabou fazendo é uma nota que deixa clara a posição do Grêmio no quanto encara a pandemia, deixa claro a posição do Grêmio de cobrar seus colaboradores para que cumpram com esses cuidados sanitários e de saúde, mas não deixa claro se, de alguma maneira, o Renato vai ser penalizado. Porque o que ficou claro é que o Renato, sim, descumpriu e desrespeitou novamente a diretoria do Grêmio. E mais, quando desrespeita o Grêmio, desrespeita torcedores do Grêmio. Eu sou torcedor do Grêmio também. Como torcedor, eu me senti desrespeitado pelo Renato. Você que é torcedor do Grêmio, concorda com isso ou ainda não? Abraço todo mundo aí.